do Senhor, meus amados jovens da classe dos juvenis, que Deus vos abençoe poderosamente. Sou o pastor Souza Dias, um dos professores desta disciplina, desta classe, e fazemos parte da nossa igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, presidida pelo pastor Dr. Douglas Batista. Temos nosso superintendente, pastor Carlos Júnior, nossa coordenadora missionária de Lei Batista, a qual nós agradecemos a confiança. Hoje, amados jovens, iremos estudar a lição de número 11, dando continuidade às lições do terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando questões difíceis do nosso tempo. E olha que é difícil realmente. Hoje a lição será sobre secularização. Então, o tema da lição de hoje é secularização. Vamos saber o que palavra é essa, que termo é este, para a honra e glória do Senhor. Tá? Hoje é domingo, 12 de setembro de 2021. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e Gálatas 1, versículo 10. Apenas esses dois versículos, vamos estar lendo em nome de Jesus. Romanos 12, 2 diz assim, amados: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê o que Gálatas 1:10 diz: Porque persuasivo eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, amados? Então, nós não viemos agradar a homens, agradar a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos já te agradecer por esta oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos jovens, que o Senhor abençoe também a direção da igreja, a direção da escola bíblica dominical, as nossas vidas. Alcança cada um de nós, alcança os jovens, alcança os seus pais. Esta palavra, Senhor, que esta aula venha fazer morada nos nossos corações. Fica conosco e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso enfoque bíblico. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, está lá em João, capítulo 14, versículo 6, parte A. Tá? Então, Jesus é o que é o caminho, é a verdade e também é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Então, não tem outro. Não existe outro caminho. Não existe outro mediador. Para nós atingirmos, né, os objetivos, precisamos atingir esses seguintes objetivos aqui, amados. O objetivo geral, vamos atingir esse objetivo específico: definir o termo secularização, compreender os perigos da secularização para a igreja e destacar qual deve ser o posicionamento do crente frente à secularização. Tá, queridos? Vamos para a nossa introdução? Pega aí sua revista e vamos. A introdução diz assim: Você sabia que houve uma época em que para exercer um cargo público era preciso ser cristão? Sabiam? Teve esta época. Naquela época, a ciência, a filosofia, a política, a economia e todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas a partir do século XVI, ou seja, dos anos 1500, as coisas começaram a tomar rumos diferentes.
cada ciência e área de conhecimento que antes eram conduzidas pelos parâmetros da religião cristã, começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Sabia, amados? E assim iniciou-se o processo da secularização, infelizmente. Tá? Estamos falando aqui, lá do século XVI, né? Então, final, aquela transição ali, onde terminava ali a Idade das Trevas, né? A Idade Média, onde culminou ali com a Reforma Protestante, ali com Martinho Lutero e outros. Então, foi nessa época que começou a desvirtuar, mas nessa época da Idade das Trevas, da Idade Média, do século V ao século XV, foram 10 séculos, por isso chama Idade das Trevas, a religião estava no auge, a religião cristã, porque o imperador, no século III, Constantino, ele, se não me engano é Constantino, ele transformou, ele trouxe, né, ele era o imperador romano, ele era o papa, né, e trouxe para o Império Romano a religião cristã, e todo o império se tornaria então cristão. Então, a partir depois, com a Idade Média, eles tomaram conta, né, ficaram no topo, né, o clero. E todas as ciências, as filosofias e a política e a economia eram conduzidas pela religião cristã, então, nessa época. Só que depois começou a secularização, é o que nós vamos estar estudando nesta lição. Bem, amados jovens. Secularização, então, o que ela pretende? Então, nós vamos ver primeiro saber o que ela pretende fazer. Qual é a ideia? Então, as igrejas, em geral, se veem na necessidade de adaptar-se a este novo padrão que governa o comportamento das pessoas. Porém, não podemos falar do assunto como um processo único. E o mundo já passou por vários ciclos de secularização. Vocês sabiam? Vários ciclos. E no momento de incerteza e falta de esperança, como doença generalizada, desemprego, por exemplo, as pessoas se voltam para a religião. Depois, passado o risco, abandonam. É o caso agora, né, do Covid. Então, muitos buscam a religião, em busca de uma solução, em busca, né, de algo para si. E isso aconteceu também no passado, na peste negra, né, na peste bubônica, em várias fases de pandemias, principalmente, as pessoas se buscavam a religião. Aí depois acabavam abandonando. Nada diferente com hoje. Então, o que ela pretende ainda? Aqui no Brasil nós temos várias manifestações de secularização, né? Como, por exemplo, as leis e pressão social para laicizar o Estado, né? A questão do Estado laico. Então, essa questão estamos vendo constantemente, na mídia principalmente. Mas temos um lembrete: só não querem o Estado laico, principalmente nos feriados religiosos. Aí nos feriados não precisa ser laico não, pode ser religioso mesmo, a tendência cristã. Por exemplo, no Carnaval, no Natal, Corpus Christi, São João, Finado, todo mundo quer, né? Mas fora disso, muitos não querem. Muitos aí defendem bandeiras da laicidade, tá? Então, tenhamos cuidado com isso, amados. Outro exemplo aqui, da secularização: predomínio das posições científicas, né? Alternativas à evolução, como design inteligente, vocês já estudaram, né? Por exemplo, não pode sequer ser levantada, tá? Outra questão: colaboração da mídia na ridicularização dos valores judaico-cristãos. Então, eles atacam muito aqueles que querem secularizar tudo, né? Um exemplo é a Marcha para Jesus. Eles falam X pessoas.
e dão apenas aquelas pequenas manchetes, né, de informações contidas. Ah, houve uma marcha para Jesus, tal, tal. Agora, parada gay, por exemplo. Aí foram Y pessoas, segundo a polícia militar. Então, são grandes manchetes, informações abundantes, toda hora nos jornais escritos, televisivos, no jornal das mídias sociais e assim por diante. E eles espalham. Por quê? Porque querem secularizar tudo. Estamos vivendo isso, já estamos vivendo isso, a secularização, né, de tudo, infelizmente. Outra questão, colaboração da mídia na ridicularização dos valores judaico-cristãos. Exemplo 2, exposição de notícia à exaustão contra pastores e padres. Então, se alguém é pego, né, claro que é errado, pedofilia é errado, por exemplo, né, muito na igreja católica, pastores também, mas eles dão ênfase, eles vão atrás e para justamente expor e denigrir, né, os valores judaico-cristãos, como a família, tá? O casamento entre homem e mulher, sexo diferente, né, e assim por diante. Mas muitos são contra essas bandeiras. E precisamos, jovens, termos cuidado, né, com essa secularização, com esse tipo de abordagem. Outra ainda, colaboração da mídia na divulgação dos valores seculares. Todo dia um portal da UOL, né, por exemplo, mostra reportagens favoráveis ao lobby do gay, por exemplo, LGBTI, né, que agora aumentaram mais ainda. Aquela Tami, né, tem a mania de homem no sexo contra a namorada, NK Date, Marcelo Serrado disputam título de maior gay e assim por diante, da televisão. Então são muitas ênfases que é justamente para secularizar as pessoas. Tá bom, nossos jovens? São alguns exemplos de secularização que nós vamos estar vendo. Tá? Então vamos para o tópico número 1, que vai falar sobre entendendo o termo secularismo. Então, secularismo refere-se à separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Há essa separação. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Então, ele não inclui a religião. Então, é separado, o materialismo, né? Então, na Idade Média, aqui no Ocidente, por exemplo, a religião estava no centro de toda a discussão. Era teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. E a ciência, a política, a filosofia e os demais ramos de conhecimento tomavam suas decisões tendo como base a religião nessa época. Olha o que diz Romanos 12:2. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. Não sede conformados com este mundo, com este século. Não devemos nos conformar, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, olha que coisa legal, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus, né? Boa e agradável, quando nós transformarmos o nosso entendimento e não se conformar com este mundo. Tá? Então, não devemos nos conformar, porque este mundo jaz no maligno. Este mundo o maligno está tomando de conta, ainda enquanto ele está solto. Nós sabemos que ele vai ser preso por 1000 anos e ainda vai ser solto novamente. E vai levar muitos com ele, mas depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Aí sim teremos novos céus e nova terra. Mas enquanto não chegar esse momento, ele vai estar perturbando sim a sua mente. Vai estar perturbando os seus sentimentos, seus relacionamentos, a sua vida. Porque ele quer tragar. A Bíblia diz que ele ruge como um leão no nosso derredor.
buscando a quem possa tragar. Então não seja essa presa fácil, meu jovem. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tribulados, muita tribulação, mas fique atento, tá, meu jovem? Pois os valores que passaram a reger a sociedade não eram mais os valores cristãos, e sim os valores materialistas, que não levam em conta a existência de Deus, e muito menos os preceitos da Bíblia. Esse processo, meus amados, tornou-se um grande desafio para os cristãos genuínos. Agora precisavam continuar a anunciar o Evangelho e a viverem de acordo com os princípios bíblicos, mesmo com a rejeição desses pela sociedade. Tá, meus queridos? Então, vamos ter cuidado. Olha o que diz Efésios, no capítulo 4, versículos de 22 a 25, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tá? Que se corrompe pela consciência do engano. E aí o que eu vou fazer agora? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, aleluia, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pois isto deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, meus amados? Então, esse é o procedimento do crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Então, a criação, ela foi decaída pelo pecado. A criação, o homem e a mulher, eles caíram no pecado. Então, considerando ali os céus criados, né, tanto o atmosférico como o estelar, após a queda de Adão e Eva pelo pecado, se tornaram os céus decaídos e contaminados pela presença da ação de Satanás de seus séculos. Por isso, assim como a terra precisa no final dos tempos de uma completa renovação, transformação, restauração para a retirada do poder destruidor do pecado. Por isso que eu falei no início, novos céus e nova terra. Por isso que vão ser tudo novo, para extirpar de vez com o pecado. Mas por enquanto ele ainda está convivendo conosco, ele ainda está, né, buzinando no seu ouvido. É isso mesmo. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de vocês, jovens, né? Está passando aí nessa fase da adolescência para jovem. Tome cuidado, porque o inimigo, ele é sujo. Ele é sujo. Ele vai te oferecer de bandeja as coisas mundanas, secularização do mundo. Então, hoje, o significado, dando continuidade no item 2, a igreja e a secularização, hoje o significado de secularização ganhou o sentido de ser o modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século. Lembra que não nos conformeis com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios, colocando o homem acima de todas as coisas. Felizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta da secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. A igreja que segue essa tendência vive e age não de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo, infelizmente. E o desafio para a igreja genuína cristã é viver a verdade de Deus, andando na contramão do mundo secular ou se aliar e permitir a sua completa secularização. Não queremos isso. Não queremos a secularização da igreja, do crente. Tem que continuar separado. Porque santo quer dizer separado. Separado do pecado, separado do mundo. A igreja, eclésias, né, tirados para fora do mundo, para fora do pecado. Então, é uma separação. E precisamos viver assim. Tá, meus queridos jovens?
Ainda continuando, subitem 2, a principal característica da secularização é a substituição dos valores sagrados pelo profano. Então as pessoas confundem, já começam a trocar, tá? o sagrado pelo profano. E o que antes era considerado sagrado, agora é visto puramente do ponto de vista secular, é errôneo. Por isso percebemos que em muitas igrejas do nosso dias, as coisas sagradas não têm mais valor, enquanto o profano é enaltecido, né? Inversão de valores. Então, pessoas que... Você conhece igreja que vende, né, objetos sagrados, por exemplo, né, sal grosso, né, fita disso, fita daquilo. São pessoas que se acham no direito de negociar a salvação, a cura e os milagres. Tem demais, não precisa nem falar. Então, esta é a real característica de uma igreja que está mergulhada na secularização. Exemplo, tá? Vocês sabem quem faz isso. Olha, diz Efésios 4, 26 e 29, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. Então é isso que Deus quer, amados. Façamos isso. E o último tópico é o 3, os valores do reino e a secularização. Já estamos caminhando para o encerramento. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo, queridos. E de acordo com Jesus, os valores do reino dizem respeito ao homem integral, ou seja, corpo, alma e espírito. E a Bíblia é para o homem todo, né, e todas as esferas da vida. Por isso mantemos como fundamento da nossa vida o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Olha Efésios 4, 30, 32, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus nos quer, amados. Dando continuidade ainda, a história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares ficará profundamente decepcionado. E a vida não é apenas matéria, amados. Então, as pessoas que assim encaram e se deparam com o vazio existencial e a angústia da falta de sentimento, posto que o sentido da vida só é encontrado em Jesus. Aleluia. E sem Jesus a vida resume-se à concupiscência da carne e à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. João 16, e tudo é vaidade, né? E correr atrás do vento, né? Como tudo é vaidade, como diz o Salomão, né? Eclesiastes 2:17. E se os valores seculares matam, roubam e destroem, né? Que é isso que o inimigo veio, o ladrão, né? Para matar, roubar e destruir, os valores do reino estabelecidos por Jesus produz vida e vida com abundância. Aleluia, é isso que Jesus veio. Então Jesus é o sentido maior da nossa vida, meus amados. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Secularização quer tornar aquilo que é sagrado em algo comum. Aos pouquinhos a fé das pessoas vai sendo minada. Tenha cuidado. Como servo de Deus, não podemos aceitar a maneira de pensar deste mundo, né? Pensar ao contrário. Temos que viver de forma santa, buscar agradar a Deus em tudo. Diga não, amado, essa secularização. Viva de maneira santa. Lembre-se de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você quer ser inimigo de Deus e ser amigo do mundo? Fazendo as coisas do mundo? Tá? É pintar o cabelo da cor tal, andar com cordão, andar com indulgências, com coisas do mundo. Afaste disso, meus jovens. Não queira fazer isso só porque o coleguinha faz, porque minha turma faz, o meu grupinho faz, fulano faz, eu quero fazer também. Não siga os padrões do mundo, amados. Você pode ter suas amizades, pode conversar, mas na intimidade, afaste-se. Afaste-se do mal, senão você vai estar andando e ambos cairão no buraco, infelizmente.
Que diz Tiago 4:3-4? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o guardar em vossos deleite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus, meus jovens. Vocês têm a vida pela frente. Saiba o seu lugar, o seu local. Tá, meus queridos? Então, para concluir, já estamos encerrando. Hoje muitas pessoas têm optado pela descrença, pelo hedonismo, né, que é o culto ao prazer, pois acredito que esta é a melhor opção. Como consequência, temos visto uma sociedade cada vez mais caótica. Em contrapartida, todas as vezes que nos deparamos com os valores do reino que Jesus anunciou, temos consciência de que são bem mais significativos para a nossa vida e a resposta para todo o caos. Por isso, amado, afirmamos a nossa opção em Jesus, né? Por Jesus de Nazaré. Então, sua proposta de vida e seus ensinamentos nos fazem pessoas melhores. E, além disso, como ele, temos uma vida plena de sentido, de verdadeira paz e alegria. E, para terminar, quero deixar esse versículo para você, meu jovem. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Tá? Então, se tem louvor, tá? Então, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, aí sim, vale a pena. Mas o resto não vale a pena. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua vida, da minha vida, e siga os padrões bíblicos, tá? Você não vai se arrepender. Louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar? Amado Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade grandiosíssima que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Abençoe este jovem, abençoe este adolescente, repreenda todo mal, todo laço, toda secularização na sua vida, toda bandeja, Pai, que é oferecida, toda oferenda, seja repreendida agora em nome de Jesus. Abençoa a mente, abençoa o coração, repreenda todo mal, todo laço, todo pensamento contrário. Dá vitória, Pai. E fica conosco, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu jovem. Deus abençoe. Vamos todo o lema para encerrar. Adoração, milagres e salvação. 2021, ano da intercessão, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, irmão.